sessão, que Deus possa te honrar e te abençoar também, em nome de Jesus. Meus amados, antes de entregar a palavra, eu vou procurar compartilhar com vocês a tela, e aí vocês vão me falar se vai estar aí visível para vocês, amém? Eu quero compartilhar com vocês um vídeo, e logo após, então, eu vou compartilhar esse vídeo também, eu vou compartilhar ele também lá no WhatsApp, ok? Porque às vezes pode ser que fique pesado aqui. Tá todo mundo ouvindo? Dê um tirinho. Olhem aí se vocês vão estar enxergando essa tela. Amém? Tá todo mundo enxergando essa tela? Amém? Amém. Então, vou colocar para vocês esse vídeo e que vocês sejam edificados em nome de Jesus. Preste atenção na mensagem desse vídeo. Eu vou deixar ele carregar um pouco, irmãos, que acho que fica pesado com o programinha também ligado, né? Mas é só um minutinho que eu vou ver se ele carrega um pouco para passar para você. Se não der certo, aqui eu vou mandar lá no WhatsApp. Meus irmãos, infelizmente ele está travando muito, aí eu vou deixar de compartilhar a tela então, ok? Aí eu vou mandar para vocês esse vídeo então lá no WhatsApp, falou muito ao meu coração no dia de hoje, amém? Então que Deus possa, em nome de Jesus, nos dar a oportunidade e você faz questão que você assista, logo assim que nós encerrarmos o culto, esse vídeo é um vídeo que fala que sexta-feira foi um tempo de trevas, foi um tempo de dor, foi um tempo de entrega, foi um tempo em que Cristo ele teve que decidir entre a vontade perfeita do Pai e o sofrimento que lhe esperava ali naquela cruz do Calvário. Mas, todavia, a mensagem em todo o tempo vem dizendo: domingo está chegando. Domingo está chegando. E graças a Deus, o domingo chegou. O domingo da ressurreição, o domingo que abriu para nós um novo tempo, um novo dia, chegou em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero que vocês possam meditar, né, nesta palavra e, ao deixar para vocês esse vídeo lá, que vocês sejam edificados pelo Senhor em nome de Jesus. Só tentando uma oração aqui no layout de página. Só um minuto. Amém, Jesus. Bom, meus amados, eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia de vocês no livro de Êxodo, no capítulo 12. Nós vamos ler uma passagem muito conhecida, amém? A Páscoa do Senhor. Glória a Deus. Pastor, Êxodo o quê? Capítulo 12. Êxodo Capítulo 12? Isso. Todos encontraram? Amém?
Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Palavra do Senhor. Amém, meus amados? Senhor, lida a tua palavra em concordância com a oração que a tua serva fez pela minha vida. Fala conosco neste momento e edifique a nossa fé em nome de Jesus. Amém. Amados, nesta noite, então, vos trago esta palavra que nos mostra a instituição da Páscoa do Senhor. A Bíblia está nos declarando que aquele foi um dia terrível, foi um dia de luto, foi um dia de trevas. Primeiramente, precisamos entender que a Páscoa, ela apresenta a necessidade de um sacrifício. O sacrifício de um ser inocente para que aqueles que haviam transgredido a lei do Senhor, aqueles que haviam transgredido, aqueles que haviam errado, pecado, que tinham realmente ferido os princípios estabelecidos por Deus, fossem, por causa da marca do sangue do Cordeiro, nos umbrais das portas e janelas de sua casa, fossem poupados pelo Senhor. E assim, o anjo da morte passaria sobre toda a terra do Egito. E a palavra de Deus nos fala que o juízo começaria pela casa do Senhor. Meus irmãos, hoje, então, tempo de Páscoa. Tempo em que o mundo, assim como a igreja e principalmente os judeus, estão celebrando a Páscoa, o Pascuá, a passagem da morte para abrir caminho para a vida. Todavia, a palavra de Deus, ela nos mostra essa Páscoa que é instituída como uma sombra do sacrifício que Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele iria passar por este sacrifício, a fim de que a morte não reinasse mais em nossas vidas.
Nós estamos vivendo um tempo em que se fala de Covid-19, de coronavírus, de pandemia, de morte, de enfermidade, e nós podemos entender que hoje a ciência e o mundo anseiam por um antídoto, anseiam por um medicamento, anseiam pela elaboração da vacina que possa aumentar a nossa imunidade, para que assim, então, possamos estar imunes a este vírus mortal que tem ceifado a vida de muitas pessoas mundo afora. Todavia, quando olhamos para a palavra de Deus, ao pensar na Páscoa, que também exigia um sacrifício, um derramar do sangue, nós olhamos para a promessa em Gênesis 3, versículo 15, em que Deus declara uma promessa messiânica, em que ele enviaria, oh aleluia, um filho da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da antiga serpente. Ele não seria apenas um antídoto que pudesse nos trazer a cura, mas ele é a própria cura. Ele não seria apenas um remédio, ele é a nossa salvação, a nossa libertação. E agora o vírus do pecado que tinha domínio contra nós, que nos subjugava, que nos escravizava a uma morte, que nos colocava numa eternidade sem Deus. Agora, como disse João o Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto, que foi imolado na cruz do Calvário. Ele mesmo declarou: ninguém tem poder para tirar a minha vida, eu mesmo a dou em resgate de muitos. Foi em meu resgate, foi em teu resgate, foi em resgate de todo aquele que nele crê, que se cumpriu a profecia bíblica de Gênesis 3:15 e a declaração de João no capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E porque você crê, você tem direito à vida eterna. E por causa do sangue do Cordeiro de Deus, como disse João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu sangue nos garante a vitória, não apenas contra uma praga, uma enfermidade que está passando pela humanidade. A marca do sangue de Jesus Cristo nos livra do anjo da morte, assim como o sangue do Cordeiro livrou os hebreus da morte naquela noite em que a Páscoa ela foi instituída. A Páscoa, então, é apenas uma sombra para demonstrar que Deus, lá no Calvário, estaria marcando para sempre as nossas vidas com o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro da Páscoa. Ele tem que dar lugar na nova aliança ao Filho de Deus. E o Filho de Deus, diferentemente do Cordeiro que lá no Egito foi imolado pelos hebreus e o seu sangue passado, aspergido sobre os umbrais da porta, ele servia aquele sangue apenas para cobrir o pecado daquela gente aos olhos do Senhor. Mas hoje, com a providência de Deus, o sangue de Jesus não nos cobre dos nossos pecados, ele não encoberta os nossos pecados. O poder do sangue por isso, a Bíblia declara em Romanos 8:1, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A tua casa está em Cristo Jesus, então praga alguma chegará sobre a tua casa, nem sobre a tua habitação, por causa do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto. A Bíblia declara que o Senhor disse para os hebreus: vocês têm que fazer um ritual, comer apressadamente. Vocês precisam estar com as sandálias dos pés e o cajado na mão. Oh, aleluia! O que isto representa para nós? A proteção de Deus,
A proteção de Deus está sobre a nossa vida, o cajado nas mãos, o domínio da palavra, que é a espada do Espírito, com a qual nós podemos vencer o maligno, nós podemos vencer todas as coisas. E os pés calçados pelo poder do Evangelho, vai se cumprir a promessa feita a Josué: aonde pisares com a planta do vosso pé, debaixo da cobertura do poder da palavra do Evangelho, das boas novas, tu serás bem-sucedido por onde quer que tu andares. Meus amados, a Páscoa é muito mais do que um momento que marcou a história dos hebreus. A Páscoa, ela abriu o caminho para a revelação do grande amor de Deus. João disse: eu vos batizo com água, mas vem após mim aquele que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Hoje somos selados, não apenas com o sangue do Cordeiro, que os judeus, os hebreus, tiveram a marca nas portas dos umbrais, das janelas e das portas de suas casas, mas nós estamos marcados com o sangue de Jesus Cristo. E por causa da marca do sangue de Jesus Cristo, nós temos o símbolo maior da nossa comunhão com Deus, a presença gloriosa do Espírito Santo. Nós fomos marcados com o selo do Espírito que nos deu vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos vivificou em seu Espírito Santo. Então eu deixo esta palavra, porque estamos também passando por um momento de praga. Deus enviou diversas pragas contra o Egito. E na última praga, que era a praga que traria morte em toda a terra do Egito, estamos vivendo uma praga chamada Covid-19, que tem trazido morte em muitos lares. Mas aonde existe a marca do sangue de Cristo, praga alguma chegará. Eu profetizo que em nome de Jesus Cristo, assim que esta praga, que este mal passar, por causa do sangue do Cordeiro de Deus, nós sairemos vitoriosos. E, irmãos, te prepare, porque depois que Deus permitiu este grande sinal em toda a terra do Egito, sabe o que aconteceu? O povo que estava não apenas presos dentro das suas próprias casas, mas que estavam escravizados em uma terra estranha, eles foram colocados em libertação. Te prepare, porque depois de tudo isso que está acontecendo na face da terra, eu acredito no poder e no sobrenatural de Deus, que vai nos colocar numa libertação para proclamar o reino de Deus sobre toda a terra. Almas se renderão aos pés do Senhor Jesus. Eu acredito na salvação, eu acredito no milagre da saída. Êxodo, saída, Páscoa, passagem. Nós vamos passar por este momento de aflição e vamos sair do outro lado, cantando o cântico da vitória. Pois o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quebrou toda a maldição na cruz do Calvário, que era contra as nossas vidas. Esta é a palavra que eu vos deixo nesta noite. Sexta-feira foi uma sexta-feira de angústia e de dor. Foi noite de Getsêmani, de gemidos inexprimíveis, de ter a intercessão do Espírito Santo, ao ponto do Senhor Jesus dizer: se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, ele declara: não seja feito como eu quero, mas seja feita a tua vontade. No sábado, já se passava o segundo dia após a sua morte. No domingo de Páscoa, nós temos pela manhã a ressurreição do Senhor Jesus. E a Bíblia declara-nos que aquelas mulheres que foram para completar o trabalho que elas haviam iniciado, elas então, ao chegarem, encontram a pedra removida. Eu preciso te dizer uma coisa: Deus está removendo as pedras que foram postas para nos manter presos no lugar de morte. A pedra está removida para que nós possamos sair tendo vida com Deus e vida no Espírito Santo. E elas ouviram então os anjos declararem:
por que procurais dentre os mortos aquele que vive? Cristo está vivo, ele reina e está vestido de glória e majestade. Ele está presente no meio de nós. Você pode dar a ele uma linda salva de palmas, porque ele morreu, ressuscitou para nos libertar de todo pecado e de toda maldição. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. O Cordeiro dos Hebreus deu lugar ao Filho de Deus, que por nós morreu na cruz do Calvário. Que Deus, então, te abençoe e que você seja edificado pelo poder da palavra do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. As palmas louvam o Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém.